Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem, família? Com a família de vocês, com a comunidade, como é que tá? Sobretudo porque estamos passando por momentos difíceis, não é verdade? Mas eu preciso dizer algo para vocês nesse episódio de hoje. O negócio está tão pesado, que começamos a carregar esse vídeo na semana passada e que só será exibido nesta terça-feira, dia 24 de maio. Então, muito agradecido por vocês estarem acompanhando a gente e por permitirem aí, às vezes, a gente mudar aqui o horário e o dia de nossa programação. Mas se você acabou de chegar, não se esqueça, vai lá, deixa o seu like, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário. Vamos fazer com que assuntos como o de hoje façam chegar nos mais longínquos cantos deste país. E olha, não poderia ser diferente neste mês de maio tratarmos de questões que são fundamentais. E hoje o papo é com ele, Orlando Silva, também conterrâneo, e vamos aqui discorrer sobre paternidade, isso mesmo. Como conversado outrora com Péricles Eduardo, essa é mais uma tarefa militante. Seja bem-vindo, Orlando, bom dia! Salve, salve, Jesus! Alegria enorme poder te encontrar, falar contigo, ainda mais essa semana, Jesus. Esse programa para mim aqui é um presente de aniversário, porque sexta-feira eu faço aniversário. Então é o presente que eu ganhei antecipado de poder conversar com você nessa conversa de segunda, que vai ser na terça. Opa, mas deixa eu te perguntar, aonde vai ser o bolo, rapaz? Rapaz, eu estou vendo ainda, porque deixa eu te contar uma coisa. Deu ruim da semana passada. Eu peguei Covid, cara. Então até quarta-feira eu estou de molho. Pense, um cara nervoso, parecendo sardinha, parecendo uma sardinha na lata. Um siri na lata. Mas aí um ponto positivo que você tem daqui até quarta-feira para elaborar a festa para a gente chegar junto, rapaz. É isso aí. Eu estou pensando, a gente encontrar lá no Bar do Manuel, na Rua Maria José, no Bexiga, mas eu vou te avisar antes, Então tá bom. Orlando, meu irmão, eu também não poderia começar aqui esse nosso Pod Livecast sem primeiro lhe agradecer pela oportunidade de a gente trocar uma ideia, sem lhe agradecer por ser essa referência enquanto um homem, enquanto preto, enquanto pai, sobretudo nos dias de hoje, ou desde sempre, que corpos como os nossos ocupam quase que lugares nenhum dessa vida política, da construção desse país equânime que a gente tanto sonha. Eu tenho dito aí para a galera que pessoas como o Marcelo Cândido, o Péricles e você são assim referências que eu tenho na política brasileira, e todo dia eu corro ali as redes sociais de vocês para falar o que esses caras estão fazendo que eu quero fazer igual também, viu? Muito agradecido mesmo por ser a pessoa, o político e o pai que você é. É nós, mano, né? Nós sabe da alegria, do carinho, do respeito, sobretudo, que eu tenho por ti. Vamos junto. É isso aí. Mas hoje a gente vai falar de política, obviamente, mas talvez de um papo que muita gente não está ainda ligada, né, conectada. E eu já parto aqui para lhe perguntar: ser um bom pai é significado de ser um bom cidadão? Rapaz, é um bom começo. Eu diria que é um bom começo, né? E aqui fala um sujeito que foi criado por mãe solo, praticamente. A minha mãe, Dona Wanda, ela era atendente de enfermagem e cuidou de 3 filhos, 2 meninas. Eu tenho uma irmã 6 anos mais velha do que eu, outra irmã 6 anos mais nova do que eu. Meus pais se separaram, eu era pirralho, eu era moleque, e o que eu vi foi a luta da Dona Wanda para criar os 3, trabalhando em 2 lugares, dando plantão extra, para poder sobreviver e liderar uma família na periferia de Salvador. Você conhece bem Salvador, lá no bairro do Lobato. Não era simples, mas a gente conseguiu sobreviver, que é a primeira tarefa que, infelizmente, o povo preto no Brasil tem. O primeiro desafio é sobreviver, e cada um do seu jeito, eu e as minhas irmãs, cada um conseguiu trilhar o seu caminho. Fez falta não ter a figura paterna. E a figura paterna, no meu caso, ela existia. Até era provedora, né? Até dava algum trocado, algum dinheiro aqui, ali, acolá.
Mas é que ser pai não é apenas você prover os seus filhos daquilo que eles precisam. E é claro que precisa de comer, de vestir, preparar-se para ir para a escola, cuidar da saúde. É evidente que isso aí é o básico, não é? Mas ser pai é mais do que ser um provedor, né? Ser pai é você ter uma presença emocional, você ensinar a caminhar, você ser solidário em momentos de dificuldade. E para mim fez muita falta não ter uma figura paterna, digamos assim, uma figura que compartilhasse com a minha mãe a liderança da família, o suporte para os filhos. E eu guardei isso comigo. E hoje, Jesus, o que eu procuro fazer? Ser o cara mais presente possível, ainda mais no meu caso, que tenho filhos e não continuo casado com as mulheres que são mães de meus filhos, 2 mulheres, mas eu luto todo dia para que, apesar da separação física entre eu e as mães deles, a gente está muito ligado. Dei sorte de ter 2 mulheres que têm abertura para isso, a gente é super conectado, e os meus 3 pirralhos, eu tenho muito orgulho de cada um deles, e orgulho de ser pai dos figuras, pai de verdade. E diria, para concluir, Jesus, que é demais cidadania você ser pai. É demais. Pai de verdade. Orlando, eu vi nos últimos dias uma reportagem de que cresce o número de crianças sem o nome do pai. É óbvio que se a gente for aqui numa explicação simplista, a gente acaba chegando no machismo, né? Do quanto nós, homens, nessa sociedade ainda temos deixado de lado os nossos princípios e buscado reforçar a sociedade machista. Mas, para além disso, o que, na sua concepção, tem feito no último período esses dados continuarem astronômicos? Olha, primeiro que é uma violação de um direito da criança, né? Uma das coisas bacanas que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente é que ela sinaliza alguns direitos das crianças. E foi bacana que no debate do ECA é que veio essa ideia do teste de DNA. Porque é o direito que a criança tem de saber quem é o seu pai. Então, quando eu vejo assim, esses números meio tristes, né, do cara não ter estatura, né, eu diria que o cara não tem estatura, o cara não assumir a paternidade, é um cara pequeno, é um cara fraco, é um cara covarde, é um cara que não tem dimensão do que é ser pai, não sabe. E mais, eu acho que o cara tem que ser muito otário, porque o cara é não saber o espetáculo e a maravilha do que é ser pai. Quando eu fui pai, eu descobri o que é o amor absoluto. Eu achava que o maior amor do mundo que eu tinha era pela minha mãe, Dona Wanda. Só que depois, cara, quando eu vi meus pirralhos, quando eles nasceram, eu falei, caralho, isso aqui é amor absoluto, isso que é aquela devoção que você tem, você se emociona por qualquer coisa. Cada gesto, cada coisa pequena, cada aprendizado que tem, você se emociona. Então, eu sempre falo, eu estava falando da separação, né, Jesus? E quando eu falo que eu pego os meus filhos todos os finais de semana, aí os meus amigos falam, não é possível. Eu falei, claro que é possível, cara. Claro que é do meu jeito, né? Levo os meninos para fazer agenda, às vezes ele fica meio zangado, olha meio de lado. Eu tenho um de 15 anos que já seleciona onde vai, onde não vai. Outro dia eu estava com o meu de 3, o moleque, todo mundo chegava perto, ele dava uma estrelada assim. Mas é da vida, ele vai, daqui a pouco se acostuma, vê que é assim, porque é assim que é. Né? Todos os filhos têm dificuldades da convivência com os pais que trabalham. Então, eu digo que é assustador essa coisa do cara não assumir, é uma violência contra a criança, porque está ferindo o direito da criança de saber quem é a sua mãe, de saber quem é o seu pai, e é, sobretudo, uma otarice sem tamanho, porque o cara perde a chance de conhecer o amor absoluto e de viver uma experiência maravilhosa que é ser pai, entendeu? Sim, sim, sem sombra de dúvidas. Eu sou pai também de 2 crianças, né? Uma de 3 anos e 4 meses, a outra de 1 ano e 5. E as 2 nasceram em casa. Tive a oportunidade de acompanhar no primeiro minuto, né, da contração até o corte do cordão umbilical. E tem uns vídeos, inclusive, que a Ingrid, minha companheira, às vezes fica ousando mostrar para a galera que no nascimento delas eu choro, eu arranco o resto de cabelo que eu não tenho, eu espernio, que eu acho, assim, na imagem, muito bizarro, obviamente, que na essência é tipo essa alegria que você acabou de compartilhar. Talvez eu não faça nenhum tipo de comparativo, que amor é esse, mas o que eu sinto é como se eu fosse uma árvore.
que ao longo de sua existência deixa ali os seus frutos que vão se tornar outras árvores, e a partir dessa minha cosmovisão, penso eu que é aí a possibilidade de nos tornarmos eternos, né? Quando eu observo os meus trejeitos nela e o que eu tento dia após dia compartilhar com elas, né, do que é esse mundo, do que elas vão enfrentar e de como que elas podem lidar aí com as dificuldades que virão à frente. Mas eu também não poderia deixar de remeter essa discussão para ti, porque você, deputado federal, está aí, já foi ministro, tem a possibilidade de, a partir de políticas públicas, reverter algumas situações e desigualdades e a falta de direitos que o nosso país ainda se encontra. Para essa questão, né, que a gente estava discutindo aqui outrora, desse número absurdo, né, desse número infeliz de crianças sem pais, é possível criarmos algum dispositivo legal para além dos que já existem para diminuição dessa realidade? Cara, legal, eu não vejo muita hipótese, porque isso aqui está no campo do direito privado, né? Está no campo do direito civil. Então, já há na lei uma obrigatoriedade de teste de DNA para assegurar a criança a identificação do seu pai. A minha impressão é que isso é um limite que vai chegar. Agora, é evidente que a gente tem que fazer um debate público, porque na política, inclusive, o debate público também é funcional. Por vezes você não tem uma alteração na lei, mas você tem um debate público sobre determinado tema. E esse debate público tem que ser feito, né? Inclusive para outros temas que são correlatos. Eu tenho discutido muito, para desespero aqui dos representantes do capital, aqui na Câmara dos Deputados, outro dia fazendo um debate sobre, porque você sabe que teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é meio polêmica, mas é uma decisão importante, que o pai solo, ele tem direito à licença por 4 meses. Isso gerou um debate incrível, mas o Supremo ratificou que sim, tem direito. Porque, uma vez mais, Jesus, é o direito da criança, porque as pessoas observam sempre como a licença maternidade como se fosse o direito da mãe. Não, é o direito da criança ter alguém perto de ti, no caso a mãe, pela construção histórica, cultural que nós temos. Mas tem sociedades nórdicas, por exemplo, que a licença maternidade, entre aspas, é de 2 anos, que ela pode ser compartilhada com o pai. O pai e a mãe, ou os 2 companheiros, ou as 2 companheiras que tenham essa criança, ela, ao invés de ter por 2 anos ligado nela, com os primeiros cuidados, você pode compartilhar, que na minha percepção é a experiência mais avançada que existe. Mas no Brasil, infelizmente, a gente vive ainda um debate sobre a adequação ou não de 4 meses de licença maternidade, de 6 meses em alguns casos. Não sei se você viu, um ministro novo que assumiu esses dias, do governo Bolsonaro, de Minas e Energia, que era do Ministério da Economia, ele chegou a dizer: as mulheres não são contratadas porque vão muito no médico, porque tem licença maternidade, porque engravidam. Quer dizer, é uma turma do tempo das cavernas, né? Uma coisa assim tenebrosa, uma coisa ultrapassada, uma coisa antiquada, uma coisa inaceitável. Então, eu diria que no plano legal, como está situado no âmbito do direito civil, é difícil você ir além do que está previsto na lei hoje, que exige como direito da criança. Mas a gente precisa pensar em mudança na cultura, pelo menos, para que a gente vá fazendo debates. E nós estamos muito atrasados, viu, Jesus? Os homens, sim, sobretudo, muito atrasados, mano. A gente, mesmo na esquerda, devo dizer, na minha visão, mesmo na esquerda, essa noção de paternidade, de cuidados com aquilo que deve ser compartilhado entre pai e mãe, ou entre companheiro e companheiro, companheira e companheira, os homens estão sempre muito atrasados. É duro, mano. Por isso que é muito bacana você introduzir debates como esse, que tem tudo a ver com a vida social, entendeu? Sim, eu tenho acompanhado muito a reviravolta política na Bolívia, né? E no último pleito eleitoral lá, o governo criou o Ministério da Despatriarcalização, né? Para diluir nessa sociedade patriarcal e machista que ronda, neste caso, a Bolívia. E talvez experiências como essas, que a gente vai se observando aqui, nosso vizinho ao lado, que podemos ter a possibilidade de, a partir de 2023,
recomeçar a construir o que tem sido destruído aí ao longo do tempo. E aí, na minha primeira passagem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trabalhando muito para retornarmos agora em 2023, eu fiz parte da Frente Parlamentar da Primeira Infância e que um dos debates as quais fazíamos era justamente ampliar a licença paternidade para 4 meses. Naquele caso específico, legislávamos ali para o funcionalismo público estadual, né? Mas o que eu entendo está muito dentro dessa lógica que você trouxe. Precisamos ampliar que esse direito, né, da criança seja estendido para o pai. Eu vou dizer a partir das minhas experiências. Eu particularmente acho que 4 meses para as mulheres são assim, ou para as crianças, pouca coisa. Eu acompanho o processo na minha casa, na minha família, e diria que para a mulher amamentar é um desgaste, é uma troca de energia e que para que elas de fato venham se recuperar, tem até um nome chamado puerpério. Pelo que eu vi aqui, minha companheira, e olha que nasceu em casa, leva tempo. Então, eu até julgo que esses 4 meses deveriam muito, na verdade, ampliar, porque só nos 3 primeiros meses a criança ainda acha que faz parte do corpo da mulher. E no caso dos homens, no meu caso, eu acredito de que é urgente avançarmos nisso, porque talvez esse seja o momento de elo, né, de criação desse elo entre o pai e as crianças. Diferentemente das mulheres, o processo de gestação e de amamentação cria um elo entre esses dois seres assim inimagináveis. No nosso caso, nós temos que ralar bastante. Como que foi isso para você? Como é que foi esse primeiro momento assim de suas crianças vindo e que você já era, né, um político conhecidíssimo no Brasil? Como é que você lidou com essa situação? Então, cara, primeiro, isso que você falou é muito importante no sentido de que, vou dar um exemplo, a Organização Mundial de Saúde fala de pelo menos 6 meses de amamentação. Pelo menos 6 meses. E, cara, essa experiência para as crianças ela é fundamental para a proteção da saúde, desenvolvimento do organismo, produção de anticorpos. É muito, muito, muito importante. Eu tive o privilégio das mães dos meus filhos terem essa consciência e a oportunidade de poder amamentar, porque no Brasil, qual que é o problema? Você sabe bem, Jesus, metade dos trabalhadores e das trabalhadoras são informais. Então, mesmo esse tempo de 4 meses, em alguns casos, 6 meses no serviço público, mesmo esse prazo, para metade das nossas crianças, ele não existe. Não existe. As mães lutam, mas você sabe também que a amamentação, com longos períodos de interrupção, acaba impactando na rotina da criança, no hábito e na amamentação. Muitas delas interrompem a amamentação, e por óbvio, né? Nem toda mãe tem como tirar o leite, botar na geladeira para que alguém esteja em casa, para que alguém possa oferecer aquele leite materno. Isso não existe para a maioria do nosso povo. Isso é uma experiência de classe média, mas não existe para o povo, né? Então, quando você fala de você ter um prazo de licença para que o pai, para que a mãe possa acompanhar essas crianças e viver essa experiência que tem uma dimensão emocional muito forte, mas também uma dimensão de saúde pública. De saúde pública. As crianças elas ficaram menos doentes se elas tiverem os 6 meses com o leite materno. Então, isso é uma coisa... Por isso que eu fico indignado quando eu vejo esses representantes de empresários discutindo, não, veja bem, ficar 6 meses fora, como é que é isso e tal. É de uma individualidade, de um egoísmo brutal, né? E o poder público é de uma estupidez brutal também. Porque se você faz investimento nessa fase de formação da criança, você reduz o gasto que o Estado vai ter adiante com saúde pública, por exemplo. Porque tem provas de que a amamentação nessa fase é muito, muito importante para o desenvolvimento da criança. Cara, eu sou um pai babão. Eu sou aquele pai abestalhado, entendeu? Quando meus meninos nasceram, eu fiquei ligado o tempo inteiro. A Maria nasceu no carnaval. Eu tinha ido, essa coisa de figura pública, né? Eu tinha ficado com a mãe dela. Na verdade, a gente tinha feito um samba para chamar a Maria, para a Maria chegar. Fizemos um samba à tarde, era sábado de carnaval.
um samba animado, juntamos amigos na casa, um batuque e a mãe barriguda, já 40 semanas, e o couro comendo. Eu lembro que a minha mãe chegou, minha mãe veio de Salvador, chegou no meio da confusão do samba, numa vilinha que eu morava, minha mãe olhou assim apavorada, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E a mulher com barrigão sambando, a gente tinha decidido chamar a Maria para nascer, e foi muito bom. Só que nessa noite eu fui para o sambódromo, que era o desfile de escola de samba, que eu ia desfilar, inclusive em duas, ia desfilar no Vai Vai e na Peruche, na Unidos do Peruche. E aí, lá para as 2 da manhã, recebo um telefonema, que estava com o celular ligado, estou sentindo contração. Aí não teve carnaval, eu vazei, não desfilei nem no Peruche, nem no Vai Vai, mas de lá fomos para o hospital. Mas a Maria demorou, nasceu já às 4 da tarde. Mas tanto a Maria quanto o Pedro, quanto o João, eu tive o privilégio, eu diria, né? Porque nem todo mundo tem esse privilégio de estar do lado da companheira quando nasceu. E eu, desde então, é uma experiência assim que me comove, né? Quando você falou que era bizarro você arrancando os cabelos e chorar, eu fiquei imaginando a cena e pensando que lindo, que incrível, né? Que bom que tem essa imagem para guardar, porque essa é a imagem da alegria, da felicidade, cara. É assim que eu registrei. Eu sou muito, muito, muito feliz e vivi essa experiência muito de perto. E um detalhe, Jesus, desde sempre eu aprendo com os meninos, sabe? Essa coisa pedagógica, né, da troca que você tem com as crianças, com os filhos em especial, eu aprendo demais. A minha filha de 15, rapaz, essa menina me educa todo dia, porque são temas novos. O meu pirralho de 9, temas novos, 9 anos de idade, está trazendo coisas, trazendo experiências, olhares. Então também tem essa dimensão, né? Os filhos nos educam. Eu vi uma imagem sua no seu Instagram na celebração do centenário do João Amazonas. Sim. Se eu não estou enganado. Foi do PCdoB, do PCdoB. Do PCdoB, perdoe-me. E que ele estava no seu colo enquanto isso você estava falando. Eu fico, às vezes, imaginando aqui com as minhas, né? Nesse lugar de educar, e o Luar, que é mais velho, agora está me ensinando a dançar o desenrola, bate e joga de ladinho. Eu falei, caramba, tá aprendendo aonde isso, filha? E às vezes eu tento levar elas para as atividades e eu fico muito pensando, pô, eu vou levar, vai ter um monte de adulto, tal, nós falando coisas que é importante, né, para o futuro delas, mas que elas estão totalmente desconectadas. Como é que você faz nesses momentos assim? Qual que é a sua prática? Você leva, escolhe atividades? Como que é isso? Cara, primeiro que a gente tem que batalhar para que toda atividade política, sobretudo atividades parlamentares, atividades partidárias, dos movimentos sociais, aquilo que é o fazer por nós mesmos, nós temos que batalhar para que sempre nós tenhamos um espaço para as crianças. Isso tem que ser uma rotina, uma regra. No PCdoB a gente já avançou nisso, por exemplo, porque antigamente tinham os encontros do partido e as mulheres não iam, ou iam com o filho segurando da saia. Não tem mais isso. Felizmente a gente é regra, é obrigatório. Tem um encontro estadual, presencial, tem que ter um lugar para as crianças. Uma turma, coisa simples, não é nada demais, mas tem um papel, um pincel, um lápis, uma massinha, uma brincadeira, uma bola, até uma TV, um livro, sabe? As coisas assim, não vai ser uma coisa, não terá uma coisa sofisticada. Quando as suas meninas forem numa atividade dessa, não encontrarão lá um pedagogo, às vezes até quem está ali acompanhando é uma voluntária, uma companheira nossa, da juventude, uma pessoa mais velha que não é delegada para aquela atividade, não está constituída para participar. Isso foi uma reivindicação das nossas mulheres. Mas nós, ao longo do tempo, né? Porque a turma reclamava até que um dia todo mundo se deu conta que não pode. É igual aquela coisa, você não pode fazer uma mesa num debate que não tenha uma mulher, não tenha negro, isso não existe. Antigamente existia. Então, isso é parte de um certo desenvolvimento, uma consciência que nós vamos tendo. Então, primeiro isso, tem sempre um espaço para a criança. Quando é menor, não é simples, porque quando é menor, você se adaptar, você se soltar, tem cada criança de um jeito, né? O João, por exemplo, nesse dia aí foi duro para ele, porque nós ficamos 3 dias em Niterói. Então não era nem em São Paulo, não tinha nem os outros que ele conhecia, porque sempre você tem nesses lugares filhos de companheiros também. Lá em Niterói tem a Aurora, que é filha do André e da Flávia, que estavam por lá também. Então, de repente, quando eles se encontraram, foi ótimo, foram jogar bola, e aí eles se viraram. Aí eu respirei. Mas quando tem uma atividade assim, naquele dia, naquela hora, era à noite, um debate que eu estava fazendo com Manuela Dávila, Leandro Demore, Sérgio Amadeu,
a Dani Balbi, a Renata Miele, era à noite, eu estava sozinho com ele. Eu ia para o hotel com ele, não tinha o que fazer, rigorosamente. Acho que nem espaço de criança estava funcionando naquele momento. Tivemos que recorrer a livro, a chocolate e ao celular, para que ele pudesse ficar meio por ali e tal. Mas eu acho assim que isso é uma dificuldade, mas é uma dificuldade mínima, comparada com a dificuldade que as mulheres e os homens brasileiros, trabalhadores, têm para poder compatibilizar o trabalho e a convivência com as crianças, não é? Eu sou daqueles, Jesus, que com, sei lá, 10, 12 anos, cuidava da minha irmã de 5. E essa é a realidade do Brasil. O mais velho cuida do mais novo. Então, eu sempre procuro, quando alguns falam para mim assim, pô, você não veio trazer ele aqui, ele não está feliz. Não está mesmo aqui no lugar dele, assim, ele não está curtindo. Agora, tipo assim, é o que temos para hoje. É o que tem para hoje, é o que tem para hoje. Então, levo sem culpa. Se tem espaço de criança, eu curto. Se não tem, mano, não tem tu, vai tu mesmo. Ficar no colo, a gente vai administrando ele ali, dá uma batatinha frita, que a mãe não saiba, porque vai ficar indignada. Dá batata frita pro moleque, mas é assim mesmo. Mas eu sempre me referencio no que é a vida do povo. Então, eu olho assim, essa dificuldade aqui é nenhuma. Difícil é o que eu vivi quando criança, difícil é que a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros vivem, né, com os seus filhos. Sim, e nesse sentido, quando a gente olha, talvez o que me paira aqui sobre a cabeça é o medo que eu também tenho, né? De que dizem por aí que muitos filhos, filhas, por estarem exaustivamente nos espaços onde o pai ou a mãe atua, acabam renegando, acabam não querendo, de alguma forma, compartilhar ali daquelas ideias e tal. Passa esse medo na sua cabeça? Cara, tem de tudo, né? Tem crianças que, por conviver muito no espaço, não se interessam, mas tem crianças que, por conviver, se interessam. A mãe de 2 dos meus filhos, chama Ana, ela é filha de militante. O pai dela foi preso no Congresso de Biúna, em São Paulo. É dirigente sindical, a mãe dela dirigente sindical, ele é atriz, produtora, diretora de cinema. Mas, quando jovem, foi muito ativista política. E ainda hoje é ativista consciente, participa da Cooperativa de Teatro de São Paulo. No ato lá do centenário do PCdoB, estava ela apresentando o ato quando o Lula participou. Então, é uma figura muito ligada na política. E Maria, que é uma filha comum, nossa, com 15 anos, esteve na semana passada aqui em Brasília, participando de um congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. O que acontece é que eu acho errado, às vezes, forçar a barra, né? Por exemplo, vou fazer uma confidência aqui. Nesse congresso que a Maria veio, eu estimulei ela a participar. E a mãe, que participou do congresso com 15 anos, que foi presidente da União Campineira de Estudantes Secundaristas, com 15 anos, estava cheia de medo. Meu Deus, será? Como é que é? Esses ônibus que a gente vai para o congresso, os ônibus que quebra, os ônibus tudo velho, que o pessoal aluga, sempre tem problema. Como é que é lá? Alojamento. Eu falo, meu Deus, isso é uma vivência incrível. Ela vai aprender a conviver, desafio. Resultado, o fato é que a menina foi para o Congresso da UBS, voltou encantada, enfoguetada, já me falou que quer ir no Congresso da União Paulista, que vai ser um dia desse para frente, já foi na escola, já falou com o Grêmio, e não sei o quê. Então, eu diria que o principal é você conversar sempre, você dialogar, né? Quando você, Jesus, vive o que nós vivemos, eu sei que você faz política por vocação, você faz política, Jesus, por compromisso que você tem com a nossa gente. Você faz política, Jesus, para dar voz a quem não tem voz. Esse é o sentido. Porque se não fosse para isso, você não estaria na política. Você é um cara talentoso, inteligente, capaz. Era muito mais fácil você viver outras experiências se fosse levar em conta só o pessoal, só o que era bom para o Jesus. Mas você assume esse desafio de ser esse porta-voz, essa liderança, essa referência, porque você acredita na mudança, para que seja, como você falou na abertura, uma sociedade mais justa para todos. E eu diria que isso é o que mais contamina. As meninas, elas vão observar você e a sua conduta é que faz diferença. Então, eu não tenho nenhuma preocupação. O menino mais novo, o Pedro, ele já discute comigo sobre a guerra na Ucrânia. Ele debate essas teses assim. E eles até, os meus filhos, até caminham para esse lado, eu acho, até para me ter mais perto. Eu gosto muito de futebol. Então, o Pedro sempre me puxa para o futebol, me parece, para ter mais perto. E a política também.
Eu sou super a favor da gente não forçar a barra, evidentemente, mas conversar, viver as experiências, e aí lá adiante eles vão construir o caminho deles. É igual a religião. Eu sou daqueles que nós temos que dar liberdade para que as pessoas vivam a experiência religiosa, inclusive, a sua espiritualidade, sem impor, tem que ser desse modelo aqui. Vou aproveitar aqui um momento, né, para puxar a sardinha para o nosso saco, porque no dias 30 e 31 de julho estaremos construindo aqui no Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo, o Encontrão das Periferias, onde a gente tem mobilizado aí muitas quebradas para que a gente possa sentar, nos identificarmos e passarmos a elaborar quais são as demandas, necessidades, as quais precisam urgentemente mudar nessa sociedade. E neste encontro, assim como você trouxe no PCdoB, também teremos um espaço, o espaço das crianças, para que elas possam aproveitar deste momento, né, em comunidade, né, em coletividade, para continuarem brincando, que é o melhor que elas podem fazer, mas, ao mesmo tempo, as suas famílias também terem condições de estarem participando deste importante encontro. Então, está muito conectado mesmo com o que você falou, de que esse é um momento que a gente não necessariamente precisa reunir só pessoas, mas a gente precisa reunir famílias, comunidades, porque tem muita coisa para mudar e a gente vai precisar de muitos braços, de muitas cabeças para conseguir reorientar o nosso país e voltarmos a ter acesso à mobilidade social, econômica, pois já faz uns 6 anos aí que o negócio está de mal a pior. Mas, Orlando... Ô, Jesus, deixa eu te falar. Depois vamos conversar, porque eu queria ver se chamava os amigos da Companhia Bonecos Urbanos, que eles fazem teatro de bonecos, para ir nesse espaço herê aí que vai ser criado, ver se a gente leva a turma, porque eu acho que pode ser super legal para a criançada ter, sei lá, um espetáculo leva uns 40 minutos, já dá tempo para entretê-los e viver uma puta experiência legal com teatro infantil. Me cobra isso aí, me cobra isso aí. Já vou falar para a galera aqui que nós já tem um pedacinho aí da grade das atividades que estamos também pensando para a galerinha. Então, vou dar um outro spoiler. Talvez, se conseguirmos, vai ter o nosso conterrâneo do bando do Teatro Olodum, Jorge Washington, para cozinhar aqui para a multidão, hein? Aí sim, aí sim. Mas, Orlando, voltando aqui no papo sério mesmo, assim, você acha que há possibilidade na política nacional de... Eita, fechou tudo aqui para mim, só um momento. O celular tá tocando aí, ué. Tô desligando aqui, o negócio não para. Você acha que é possível, nos próximos anos, a gente tomar a discussão da licença paternidade, né, da ampliação desse momento como uma legislação vigente, como algo que possa se tornar realidade? Cara, eu acho que nós temos que colocar na... Eu considero o Brasil é muito atrasado, né? A elite brasileira é muito atrasada. Então, os caras, eles têm uma dimensão muito imediatista, é tudo muito imediatista. Então, a minha impressão é que a gente tem que dar passos. Eu apostaria nesse caminho que você abriu em São Paulo, quando você estava na Assembleia. Esse caminho do serviço público, que seria uma primeira etapa. Eu diria que nós deveríamos estabelecer como meta a gente introduzir uma regra dessa no serviço público, que é mais permeável do que no setor privado. Primeiro, porque metade dos trabalhadores são informais. Então, você não vai alcançar uma parte grande. Segundo, que é muito atraso ainda. A turma acha que isso é só prejuízo, só vai aumentar o custo do Brasil, que é uma visão equivocada, porque não sabe que o cara, quando se sente respeitado, trabalha mais, produz mais. E, como eu disse antes, né, certas garantias, inclusive, impactam no médio prazo em políticas públicas. Então, eu diria que não é simples, pelo ambiente de atraso que tem na política e na visão da elite econômica, mas eu diria que, do ponto de vista político, nós podemos avançar no campo do serviço público, segundo mesmo essa experiência que vocês começaram a construir na Assembleia de São Paulo. Eu ainda assim via dentro da Assembleia Legislativa uma série de barreiras, né, imposições, de que isso não contribuiria em nada com o desenvolvimento do país, e ainda era chamado de feminista,
diga-se de passagem, né? Como se reivindicar um direito que é nosso, reivindicar a participação efetiva na vida de nossas crianças fosse algo fora de série, fora do normal. Eu fico pensando, Orlando, que eu tenho um total acordo com o que você trouxe, né, de que talvez precisamos ir paulatinamente avançando nesse debate, mas talvez, além desta questão, outras questões são fundamentais. E eu digo isso porque eu, enquanto um pai presente que me considero, encontro algumas dificuldades em alguns serviços públicos, né? Seja na escola, quando corriqueiramente, ao participar exaustivamente dos encontros de mães e pais, das reuniões de escolas, sempre vem uma perguntinha: e a mãe está onde? Né? Ou no posto de saúde, quando eu levo elas para uma consulta, por que a mãe não veio? Você se sente incomodado? Já passou por isso? Geral. É muito comum isso, muito comum. É incrível. E você vê como que o machismo na sociedade brasileira, ele é estrutural, ele é muito poderoso. E como aquela ideia do Marx, que as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes. Então, as ideias de papel social do homem e da mulher, elas são generalizadas, dominantes e penetram a mente das mulheres. Opa, estou eu aqui sozinho. Daqui a pouco o Jesus vai voltar, pessoal. Estávamos conversando sobre como que as mulheres cobram, até mesmo as mulheres, a ausência de mães em determinados espaços. Voltou, mano? É nós aqui. Voltou. Então, aí eu estava comentando que é cruel, porque até mulheres, professora, né, uma atendente no posto de saúde, ou até na política. Muitas vezes na política, chega uma mulher ou um homem e fala: cadê a mãe? Ela não vai ficar com ele, não, é? Fala: não, não vai não, moço. Ele vai ficar comigo mesmo. Mas é porque a gente tem que quebrar esses papéis sociais estabelecidos que ignoram o que é a dinâmica necessária da vida. Essa coisa que o homem é o provedor e a mulher cuida da casa é só base para a mulher ter dupla jornada, porque a mulher trabalha em casa e trabalha fora, porque é assim que é a vida real. E o homem trabalha fora e muitas vezes fica ali, chega em casa, espera a mulher botar o prato de comida e entrega para ele na mesa. Tanto que, quando eu faço reunião, muitas vezes, Jesus, a minha experiência é que movimento de moradia, movimento de saúde, movimento de creche, ou eu dou azar, ou a minha experiência é assim: 90% desses movimentos são mulheres na periferia. E você, quando chega no lugar da reunião, no salão da igreja, numa quadra, na casa de alguém, os caras ficam de quina, assim, olhando, no boteco, meio de banda, um outro que chega. Então, eu fico pensando: onde é que esses caras estão no rolê, mano? Um rolê com tanta necessidade que você tem para fazer. Então, eu diria assim, que a gente tem que quebrar, porque a mulherada hoje faz de casa, faz o trabalho e faz a luta. Então, o nosso desafio é puxar os homens para que eles estejam mais na luta, porque eu confesso para ti, quando não é espaço de poder, tipo sindicato, que tem estrutura, aparato, se tem isso aqui, aí o homem quer. Quando não é assim, quando é reivindicação, movimento, mobilização, o que eu vejo, na minha experiência, é a mulherada em movimento. Então, eu diria que parte da nossa tarefa é quebrar isso, né? E a gente quebra do simples até na política, no discurso, né? Do simples. Na minha casa, eu criei uma máxima que é assim: lugar de menino é na cozinha. Então, as meninas não vêm para a cozinha. Quem lava a louça, quem faz a comida, quem bota a mesa é menino. Esse é o trabalho dos meninos aqui, que é justamente o inverso do que é feito. Que a cozinha, quem faz a comida, não. Lá, e curiosamente, a minha menina é quem pior cozinha em casa. O menino de 9 já faz nhoque, faz umas brusquetas, me ajuda a fazer tudo, está sempre ele ajudando. Parece um detalhe, porque é um caso, é uma família, mas é assim que também a gente vai fazendo, né? O de 3 anos já ajuda a botar a mesa. Então, você botar a molecada, os meninos, sobretudo, para os trabalhos domésticos, como se fala por aí, você vai quebrando um pouco essa lógica. E na luta política é igual. A gente tem que ressignificar a participação política para os homens em movimentos. Eu tive uma experiência familiar, né, que meu pai e minha mãe estão casados até hoje, são mais de, se eu tenho 37, já tem aí quase 40 anos. Que maravilha. Casados, e isso para mim me fez ter algumas boas referências. Eu, particularmente, nesses 40 anos,
só os vi brigar uma, duas vezes no máximo, assim, quando eram crianças, talvez pela mentalidade deles de que, até porque confusão, briga todo mundo tem, mas talvez na mentalidade deles, se isso fosse reservado, talvez nos preservaria, como de fato foi preservado. E a minha mãe, né, desde pequeno, eu que lavava as roupas da escola, eu que tinha que lavar o tênis, eu tinha que varrer o quintal, varrer a frente, lavar prato. Então, já dentro de casa, eu tinha esse compromisso, né? E hoje, eu particularmente me elevo ainda a essas tarefas que não são tarefas da mulher, mas são tarefas de quem mora em algum lugar, de quem mora dentro de casa, talvez mais como um compromisso para que as minhas filhas possam ver que o pai delas cozinha para elas, lava a roupa dela, troca elas, e eu uso isso também como um momento, né, de me aproximar ainda mais e de criar esse elo e essa afetividade. Mas aí eu queria jogar aqui para ti que meu mano, ainda assim, mesmo a gente tentando ser toda essa referência, o que na sua opinião ainda foge assim do seu controle do ponto de vista dessa querência sua de ser cada vez mais um pai melhor? O que é que você acha que precisaria mudar ou o que você está em processo de transformação para buscar essa excelência do que é ser pai? Ou talvez melhor, reformulando aqui a pergunta, você acha que existe um pai perfeito? É difícil ter um pai perfeito. E eu tenho muita falha, sobretudo porque eu não me organizo, na minha opinião, do jeito que deveria para ter mais tempo. Por exemplo, reunião de escola. É uma puta falha minha. Eu tenho dificuldade demais. Agora, com a novidade do virtual, melhorou, multiplicou o meu índice de presença na escola das crianças, mas antes não tinha. Sempre foi uma falha muito grande. E essa é uma coisa importante porque na primeira infância, você que foi da frente parlamentar da primeira, pelos direitos da primeira infância, ali é o momento chave da formação, da educação. Então, eu diria que aqui, para mim, já é bastante nítido, já tem um tempo. Tem uma falha minha no acompanhamento da educação formal. Eu gasto energia com as coisas que eu acho que informalmente vale muito. Música, literatura, essas conversas que também ajudam a formar. Mas tem um pedaço na educação formal das crianças que isso aqui, não tenho a menor dúvida, é uma falha que eu tenho e que ela é bem importante. Porque eu diria que a presença da família na educação formal ela é decisiva para que você tenha mais foco, para que você tenha melhor rendimento, você tenha melhores resultados. Então, isso aqui é uma falha bem grande. E a outra falha que eu tenho, cara, é um problema estrutural meu que eu não consigo superar, que rapaz, eu não gosto de comprar. Então, eu não gosto de comprar, eu entro no shopping center, eu fico me coçando, eu entro numa loja, eu entro, compro Eu um tenho negócio uma e vou história embora. sua que a sua assessora me contou certa vez que você está com o celular há 20 anos e que a galera está brigando com você para você trocar de celular e até hoje você não trocou. Eu não gosto de comprar, cara. Isso eu não sei que porra que é. A minha mãe, você lembra de Salvador? Salvador ali, você vai lembrar, ali na Avenida 7. A minha mãe, sempre que a gente ia comprar coisa, a gente chegava perto da Avenida 7, no comecinho das lojas ali perto do relógio de São Pedro, sempre começava por ali. Roupa, sapato e tal. E depois a gente ia loja em loja, até chegar perto do Campo Grande, ali perto da, sei lá, da Moraria, não sei se é Moraria, não lembro direito. E ela entrava em umas 10 lojas, cara. Eu sabia que o preço mais barato era da primeira loja, que era sempre onde ela ia. Eu acho que isso desenvolveu em mim uma ojeriza à compra, que eu não suporto comprar. Resultado, pense um pai que não dá um presente para os filhos. Aí eu a falha de um trauma de infância que eu tenho. Mas, de verdade mesmo, eu acho que essa questão da educação formal é uma falha importante que a gente tem e que eu vou ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde, porque isso faz diferença. Porque as mães deles também trabalham. Então, o argumento que eu trabalho muito e trabalho muito, ele é parcial, porque tá bom. A mãe também trabalha, a mãe também não vai dar conta, então ninguém vai dar conta. Mas eles estão se virando por enquanto. Mas é dentro disso que você está falando. E como é que você faz, assim, no geralzão, né, para além da questão educacional, porque você é deputado federal minimamente de terça a quinta-feira, fora dias de comissões excepcionais, tal, tem que estar em Brasília e eles moram aqui em São Paulo. Como é que você faz? Como é que o coração lida?
Cara, é difícil, né? Mas é aquilo que eu falei antes, né? Eu sempre tenho como referência que a vida dos outros é mais difícil do que a minha. Então, eu já tenho o coração aquecido por isso. E o desafio nosso é ter uma presença. Então, é o telefone, agora a tecnologia nos ajuda, a videochamada, né? Videochamada é uma maravilha, porque você vai ter uma aproximação muito maior. O que tem é isso, é o que a gente procura fazer. E os horários são os horários mais inconvenientes do mundo, mas você tem que fazer, né? Então, toda segunda eu estou em São Paulo, toda segunda eu levo o João, que entra mais cedo. Toda segunda eu estou em São Paulo, toda segunda eu faço o café da manhã da Maria, que sai de casa mais cedo, sai 6h30 para ir para a escola, o João entra às 8. Aí o Pedro, que estuda à tarde, vai comigo levar o João na escola. Então, a gente tem que ir criando os espaços, nos momentos que a gente tem, ambientes de convivência, né? Sempre que dá uma escapulida para brincar, para almoçar. Lá na minha experiência de Salvador, Jesus, a minha mãe trabalhava muitos plantões, então não tinha negócio de almoço, janta em casa. E a minha mãe inventou uma regra que é assim, domingo ela lutava para não trabalhar. Porque se ela não trabalhava domingo, domingo era o dia do almoço da família, tem que sentar todo mundo. Hoje eu luto mais ou menos assim. É quase sagrado o almoço do domingo, que é uma forma de estar. É como se fosse assim, a gente tenta, num esforço com um tempo curto e concentrado, hipervalorizar esse espaço. Porque às vezes você hipervalorizando é como se você energizasse a relação para suportar mais uma semana de batalha, entendeu? Sim, sim, sem sombra de dúvidas, né? É por isso que eu disse que você tem se tornado, a cada dia que passa, não só uma referência enquanto político, não só uma referência enquanto homem preto, mas enquanto pai. Porque se observarmos, eu tenho lido e aprendido muito sobre, eu diria que para o real combate ao machismo, nós, enquanto homens pretos, somos talvez os únicos aliados das mulheres como um todo, porque ao observarmos que só há 133 anos que nós temos a oportunidade de termos família e estamos em um processo de resgate, né? Tem um pássaro representado por uma drinca africana que diz que com os pés virados para trás e a cabeça olhando para frente, a gente consegue fazer essa conexão do que éramos e do que necessitamos ser. Então, sem sombra de dúvidas, tarefa essa árdua, mas fundamental, né, encararmos essa paternidade como um processo realmente pedagógico da construção de uma sociedade mais justa e solidária. Quando você traz de que não é desculpa nenhuma o seu intenso trabalho, sobretudo ao observar que sua ex-companheira, que é a mãe de suas crianças, também tem um intenso trabalho, compartilhar essa angústia, compartilhar essa necessidade é parte justamente desse rompimento, né, dessa barreira machista que a gente vivencia todos os dias. A gente vai chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo, mas você que chegou agora, espera terminar, depois volta lá no início, porque o papo tá tão pesado, que estamos desde o mês passado carregando esse vídeo para sair amanhã, terça-feira, dia 24 de maio. Dia 24 de maio, é isso mesmo. Orlando, e quais são os desafios que você tem visto que o Brasil vai passar aí nos próximos períodos? Quais são as expectativas que você observa, que você acha que vamos conseguir passar assim, com muito sufoco, mas que vai dar aí, vai trazer esse esperançar que nos falta aí há um bom tempo? Cara, eu vivo política, né? Sistematicamente. Então, o meu lugar também é o lugar da política e eu observo muitas questões por esse ângulo. Eu não tenho a menor dúvida que a gente se aproxima a uma disputa eleitoral super difícil, complexa. O Brasil vive uma polarização muito intensa, uma disputa muito intensa, faz tempo. Diria até que há riscos, até mesmo a democracia. Por isso, quando eu vejo essa movimentação toda de uma aliança mais ampla, em torno de um projeto de oposição a Bolsonaro, tem a ver com isso. Eu não tenho nenhuma ilusão que nós teremos um governo, depois do Bolsonaro, ultra avançado. Na minha impressão, vai ser um governo de reconstrução do país. Reconstruir o país vai ser o desafio nosso, porque as políticas públicas foram desmontadas, a capacidade do Estado investir reduzida. Então, eu diria que a minha expectativa, o meu esperançar está em viver, construir a superação desse momento triste, virar essa página
que o Bolsonaro representa, autoritária, de desconstrução de programas sociais, de aviltação da soberania do país, de discurso de ódio, de estímulo de preconceito. Precisamos virar isso e abrir um outro horizonte que traga perspectiva, né? E dentro dessa disputa, na hora certa, assim, Jesus, eu vou me vincular à candidatura do presidente Lula no Brasil, que eu acredito que é a melhor alternativa que a gente tem para essa reconstrução, assim como eu acredito no Haddad aqui em São Paulo. Mas eu diria para vocês que dentro dessa guerra nós temos uma batalha própria para enfrentar. Que se nós avançarmos nessa batalha, nós vamos dar uma grande contribuição para vencer a guerra dessa perspectiva que nós vamos abrir, que é romper com a subrepresentação dos pretos na política. Esse é um desafio-chave. Mano, aqui, eu toda vez que vou na tribuna, já te falei isso mais de uma vez, eu subo na tribuna da Câmara para falar e falo, cara, isso aqui não é o Brasil. Porque o Brasil que eu vivo, 99% é trabalhador. Aqui não é nem a metade. No Brasil que eu vivo, metade é mulher. Aqui elas são 17%. A maioria é negra. Aqui nós somos 21 pretos. Então, romper com essa subrepresentação, sobretudo dos pretos e pretas, eu diria que é um desafio muito importante, porque nós vamos trazer uma agenda para essa casa. Saiu no jornal essa semana, acho que no último domingo, na Folha de São Paulo, uma matéria de uma movimentação de candidaturas trans, para montar uma bancada e trazer essa agenda para cá. É muito importante. Assim como a presença dos pretos é muito importante. Eu não quero debater aqui para não distorcer a nossa discussão, mas até, Jesus, rediscutir o conceito demográfico de negro vai ser importante para nós. Porque esse papo de que negro é a soma de pretos e pardos, o conceito de pardo ele é muito elástico. Tanto que na Câmara Federal são 121 negros, 124 negros. Não são 124 negros, desculpa. Ah, mas o conceito do IBGE é que pretos e pardos são negros. Sim, mas eu me rebelo contra esse conceito. Eu sei que esse é um assunto meio espinhoso, a gente pode fazer um papo outro dia sobre isso, mas é que se nós não enfrentarmos esse debate, nós vamos ocultar o racismo que expõe uma subrepresentação na política brasileira. Você vai na Câmara de Vereadores de Palmas, ela é 100% negra. Só que você não vai ver nenhum preto lá. Então, nessa construção, nessa luta, nessa batalha dentro da guerra, eu creio que a abordagem da ruptura com essa subrepresentação negra é importante e nós temos que rediscutir essa conceituação, porque agora tem financiamento de campanha. Aí, dali a pouco, nós vamos usar o dinheiro para financiar, que deveria ser para candidaturas pretas, para sustentar a subrepresentação, porque não vem me dizer que Arthur Lira é negro. Arthur Lira está na cota de negro, se for assim olhado, os pretos e pardos. Então, é um debate que eu queria que você me ajudasse a fazer. Sei que é delicado, sei que ele é polêmico. Mas é necessário. Mano, porque hoje em dia, antigamente, quando não tinha financiamento, enquanto não tiver cotas, que eu defendo que a gente tenha cotas mínimas para a representação dos... Eu vou falar dos pretos, agora só falo dos pretos. Não falo mais dos negros, porque eu fiquei exposto numa situação que me revolta. Eu dizer, o cara me fala que tem 124 negros na Câmara dos Deputados, isso me revolta, porque isso é uma mentira, isso é uma farsa. Isso é um discurso dominador na prática, para manter um padrão de exclusão do nosso povo, entendeu? Mas voltando à sua pergunta, a batalha que traz esperança é a disputa eleitoral, que nós temos que atuar com consciência para vencer o arbítrio, o autoritarismo, que é representado pelo governo atual. Espero que Lula lidere essa reconstrução e quero ter o prazer de ver e viver o enfrentamento dessa subrepresentação preta na política, que eu acho que medidas como essa, ampliação de mulheres na representação política, são mudanças que eu vou dizer, opa, alguma coisa está acontecendo. Se nós mantivermos o mesmo padrão, eu vou dizer, mano, difícil. Eu confesso a você, vou confidenciar que talvez eu só tenha um receio dentro dessa discussão toda de renovação que dizem por aí que vai girar em torno, seja das Assembleias Legislativas ou até mesmo do Congresso Federal, numa casa de 40% a 50%. Primeiro, eu quero que os bons quadros, que as boas parlamentares que nos últimos anos vêm combatendo todo esse genocídio permaneçam, né? E você é um deles. Mas que, no caso dos homens pretos, eu vejo que há ainda uma visão secular de nós enquanto bandidos, violentos, agressivos, e que a gente ainda não conseguiu justamente traçar uma narrativa
que faça o debate deste gênero. Qual gênero? Homem, preto, sobretudo de quebrada. Eu ainda encontro tanto é que o IPAD tem construído um grupo de homens para tratar justamente dessa questão, né? O ONEP, que e nós, enquanto parte dessa população preta, como nos apresentamos para a sociedade? E acho que essa precisa ser uma tarefa também discutida por nós, homens pretos, porque não podemos mais ser invisibilizados ou visibilizados de forma grotesca, de forma como se fôssemos apenas monstros. E essa também precisa ser uma discussão a ser feita. Mas, Orlando, vamos chegando aqui no finalzinho. Eu queria abrir o espaço aqui para que você pudesse trazer suas considerações finais. Até quarta-feira você ainda vai estar de molho aí em Brasília, mas talvez final de semana você já estará aqui em São Paulo. Compartilhe a sua agenda, suas redes sociais, para quem ainda não te conhece e não te segue. Claro, Jesus, eu agradeço demais. Minha meta na quarta-feira já está ativo. No sábado já tenho uma agenda na Zona Sul. Vou conhecer experiências. Me chama que eu vou. De agroecologia, umas coisas boas assim, de agroecologia, visitar alguns povos tradicionais lá, algumas lideranças comunitárias. Então, estou focado. No sábado vou para a Zona Sul, domingão vamos para Campinas. No sábado e domingo vai ter um encontro que o Frei Davi está puxando, bem importante, de parlamentares negros, vítimas de racismo e violência, porque assim como o caso do Renato Pereira, que é um vereador de Curitiba, que está sendo ameaçado de cassação, muitos parlamentares nossos são vítimas de violência, então vamos ainda nos dividir no sábado e no domingo desse encontro que o Frei Davi está organizando aqui na Faculdade de Direito da USP, no Lago de São Francisco, ou seja, vamos a 1000, logo que passar esse meu susto aí da Covid, mas eu quero, mano, te agradecer demais pelo papo, pelo aprendizado que essa conversa me ofereceu, me fez, enquanto conversávamos, refletir sobre esse tema, né, que tem que ser um tema da nossa agenda da política. Nós temos que humanizar a política. Essa coisa da política desumanizada, enclausurada, isso é contra a nossa gente, porque isso afasta a nossa gente da política. Eu acho que você é um cara, uma liderança, que pela relação que você tem com a quebrada, com a cultura, pela sua inteligência, pelo seu compromisso militante de luta, pela sua identidade racial, você, Jesus, é uma referência daquilo que nós precisamos na política. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar contigo de sonhos, de perspectivas que eu tenho certeza que a gente vai buscar, porque eu sou adepto da seguinte tese, é uma frase feita, mas eu gosto dela. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu sou dessa linha aí. Para mim não tem limite. Para mim o céu é o limite, a gente tem que buscar os nossos sonhos, os nossos objetivos, e eu vejo isso em você, no seu olhar, na sua garra, na sua determinação, essa perspectiva de buscar os sonhos, agarrar o impossível, como diziam os comunardos lá de 68 em Paris. Então eu acho que é isso que é. Orlando Silva Oficial no Twitter, no Instagram, no Facebook, quem puder seguir, segue aí Orlando Silva Oficial para a gente fazer uma conversa nas nossas redes sociais. Eu te agradeço, irmão. Te agradeço demais por esse papo aqui. Um abraço. Se cuida. Tamo juntão, idem. Mas só tem uma coisa que eu não gosto de você, Orlando. Torcedor do Vitória, homem. Rapaz, tem que ser tricolor, rapaz. Ninguém é perfeito, né, Jesus? Por isso que você torce pro Bahia, porra. Mas vamos à luta. Valeu, mano. Gente, para vocês que estão nos acompanhando, não esqueça, já deixa aí os comentários, já compartilha, já vai lá na rede do Orlando, já comenta, porque assim como existe racismo fundiário e não sei o que lá mais, existe também o racismo dos algoritmos. Papos como esses, com homens pretos, poucos são difundidos aí, e é com a sua ajuda que a gente vai fazer com que assuntos como esse cheguem tão longe, e ajude a outras pessoas a refletirem sobre o assunto. E 30 e 31 de julho, também com espaço para as crianças, o Encontrão das Quebradas, espaço para nos vermos, nos identificarmos e nós formularmos sobre quais são as demandas e necessidades urgentes que precisamos implantar, seja nas nossas ruas, nossos bairros, nossa cidade, nosso país. É só nós por nós que fará com que, né, trilhemos outro caminho. Então não se esqueça, toda semana tem mais um bate-papo aqui, essa semana com o grande Orlando. Então,
Não deixe de acompanhar e até a próxima. Falou, Jesus. Um abraço.